O tripé tá nas últimas. Ele vai quebrar. Eu espero que ele não quebre, né? Porque ele quebra um galho. A música tá muito alta. Dá licença, tá? Faz um tempinho que eu não gravo nada, então assim, eu perdi um pouco a noção de como as coisas funcionam aqui. Eu não sei se eu tô olhando pro lugar certo. Eu tô sem óculos, então eu não sei se tá focando direito, mas eu acredito que tá tudo certo. E eu esqueci o tablet, vai tomar no... Bom, então, eu percebi que eu tô tendo muita dificuldade, eu sempre tive, na verdade, mas agora que eu tô me forçando a explorar mais algumas coisas que eu quero fazer, tipo quadrinho, ilustrar algumas cenas, fazer desenhos mais elaborados, isso tá meio que cobrando preço, e eu percebi agora que eu não falei o que é, então tudo que eu tô falando aqui não tem significado nenhum. Ai, não! Peraí que eu tô girando na cadeira. Eu tô falando de desenhar a expressão. Vai ser na base do sofrimento, do ódio, mas eu vou melhorar nisso e você vai melhorar aqui junto comigo. Porque assim, a gente não quer tá, sei lá, desenhando uma coisa. Ah, vou desenhar uma cena de terror, beleza? Beleza. E o personagem tá assim. Ou então, tipo, é uma cena super triste, o personagem tá. Tá vendo? Nem expressar direito eu consigo, né? Então, como é que se eu não consigo expressar direito as coisas, como é que eu pretendo... Ok. Então, assim, o objetivo hoje, ele vai ser desenhar a expressão. O que dá pra fazer são duas opções. A mesma coisa que eu digo como com aquele vídeo de desenhar pose que eu falei, é repetição. Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho pecado bastante na hora de desenhar, no geral. E a gente esquece que isso, na verdade, é um detalhe extremamente importante quando você quer contar uma história. Não importa, não adianta você tentar fugir disso. Independentemente do quadro que você fizer, no caso, agora considerando uma história em quadrinho mesmo, né? A sequência de quadros numa página ou na história inteira. Se você escolheu deixar ele mais detalhado, menos detalhado, a expressão vai fazer diferença. E eu não falo só de um desenho de uma expressão detalhada, eu falo na escolha certa do desenho de uma expressão mais simples também. Seja em alívio cômico, seja em momentos mais de tensão. Às vezes a gente não percebe como essas leves nuances, assim, sabe, na hora de desenhar o rosto de um personagem pode significar no storytelling. No final das contas, esses pequenos detalhes também contam uma história, sabe? E na verdade, quanto mais sutil for uma informação, mais você também respeita a inteligência do seu leitor. É bom abrir margem para interpretação, prestar atenção nos detalhes, é bom que o seu leitor esteja tão acostumado que o seu trabalho tenha essa fórmula, assim, de respeitar a própria inteligência dele, que faz com que, na verdade, ele preste atenção nos detalhes, sabe? Porque quando você tá ilustrando uma história, você tá traduzindo uma história escrita pra imagem. Se a gente faz com a parte escrita influenciar e incentivar o desenvolvimento da imaginação do leitor, é mais fácil deixar as coisas mais sutis, porque você controla a informação que você quer passar ou não. Só que na ilustração, a imagem está diretamente relacionada com o texto. E, na verdade, muitas vezes a imagem é o próprio texto. E aí, entrando nessa discussão, claro que ela envolve muita coisa, né? Ela envolve desde o ângulo que você escolhe para sua cena, porque se você estudar, se você parar para estudar cinematografia, eu não sei nem se é o termo certo, mas se você parar para estudar a parte de cinema, de escolhas de gravação de ângulo, cada um tem um significado, sabe? Mesmo esses significados fixos, na verdade, depende do contexto, porque dependendo do contexto, eles podem representar uma coisa diferente, e isso parte do geral, mas a ideia do meu vídeo agora é treinar expressão, porque os personagens, independentemente de quem seja, são a cara da nossa história. A maioria das vezes, pelo menos, são esses personagens que vão conduzir e criar um vínculo com o leitor. Pode ter inúmeros detalhes na sua cena, no seu cenário, mas se o seu personagem não representa e não demonstra essa emoção, qual que vai ser o vínculo empático que o leitor vai criar com a sua história? Daí é por isso, não dá pra fugir de desenhar expressão. Então hoje a gente vai treinar expressão, beleza? Ó, tem duas opções pra caso você queira fazer um intensivão de treinar expressões, né? Duas opções que pelo menos eu geralmente uso e conheço. Na época que eu não era tão preguiçosa. Você pode usar o Pinterest, e no Pinterest você só precisa... Eu tenho uma pasta específica só pra desenhar expressão, mas nós também temos um site que eu já falei aqui antes, chamado Line of Action. Esse site, ele serve não somente pro desenho de pose, na verdade ele serve pra expressão, ele serve pra você desenhar animais, sabe? Se eu não me engano tem pra cenário também. No momento, eu vou pegar o Pinterest pra valer a pena todo o tempo em que eu salvei as fotos e não usei.
Cada vídeo que eu passo tem uma gastrite atacando diferente, né? Acho incrível. Então, como vocês podem ver, eu tenho um pouquinho de tudo. Facinho de criar, vai no Pinterest, cria uma conta aleatória e isso ajuda bastante. Eu tenho referência pra comida, eu comecei a fazer referência pra pé e não continuei. Tem pra acessórios, tem meu vício em Guapudu, eu tava usando algumas poses de referência na época do QSMP. Ai, saudade. Tem referência pras roupas, pra cenário, desenhos que quando eu... Desenhos não, fotos que quando eu bati meu olho eu pensei, caraca, isso me trouxe uma ideia legal, dá pra trabalhar alguma coisa em cima disso. Tem um pouquinho de tudo aqui, mas o nosso foco agora vai ser na subpasta expressões. Às vezes a gente se pega, né, tipo, scrollando assim o celular, o Pinterest, e aparecem muitas coisas dessa. E eu sempre recomendo vocês salvando quando você tiver sem nada pra fazer. Em algum momento você vai precisar de alguma expressão mais específica, e às vezes você mesmo não consegue entender como que você quer, mas às vezes nem eu sei exatamente o que eu tô procurando. E aí às vezes eu só abro essa subpasta aqui, eu olho e eu vejo, cara, talvez isso aqui encaixe no que eu tô procurando. Helicópterozinho, hein? Você pode procurar, tem tipo cenas de filmes e séries mais tipo emblemáticos assim de expressão, mas acaba aparecendo um pouquinho do ai, Pedro Pascal. Então, com todo respeito ao meu namorado, mas Pedro Pascal é bem bonito. Então, assim, a gente tem um pouquinho de tudo aqui. Eu quero pegar uma expressão que represente emoções mais básicas, assim, sabe? Só que, eu quero aquelas expressões exageradas. Vamos lá, eu vou escolher aqui algumas dessas referências e aí eu volto. E lá vamos nós falar sozinhos de novo, mas faz parte, né? Fazer o que eu já tô começando a aceitar. E eventualmente eu vou começar a delirar, mas tá tudo certo. Pra esses dois desenhos, o que eu quis escolher foram expressões totalmente opostas. A primeira, ela representa um cansaço e um vazio que provavelmente veio depois de muita emoção. E pra mim, a personagem Rue, ela consegue representar isso tão bem, sabe? Eu acho que a Zendaya, eu acho que eu tô pronunciando certo, ela é uma atriz excelente que, pra mim, ela foi uma das que mais conseguiram passar essa emoção. Que é muito interessante, justamente porque tem tanta emoção no rosto dela, enquanto parece que o rosto dela não carrega nenhuma, sabe? Essa linha tênue entre o rosto parecer tão cansado e relaxado que não consegue mais demonstrar nada, porque parece que os músculos todos estão, entre muitas aspas, não é derretendo a palavra, mas tipo, cansados, eles estão só caindo assim, só que isso demonstra tanto, mas tanto esse vazio, e o vazio por si só demonstra tanta coisa, sabe? Então eu achei muito interessante trazer isso, justamente porque a próxima emoção que eu vou trazer daqui a pouco, ela é completo oposto disso. O que é que eu tentei reparar aqui pra tentar passar essa ideia? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi justamente isso dos músculos extremamente relaxados, mas eles não relaxados de uma maneira saudável, sabe? Todos eles parecem um pouco inchados, um pouco caídos, e isso claramente é representação de um esgotamento. Você consegue ver as pálpebras caindo, levemente inchadas, você consegue ver as olheiras embaixo dos olhos muito saltadas. Você vê que parece que a personagem nem consegue, não tem mais força nem pra expressar alguma coisa, e isso por si só já é uma expressão. Então assim, fiquei completamente feliz com o resultado do desenho. Não, porque eu acho que eu não consegui capturar bem a beleza da Zendaya, e depois de um tempo que eu fui perceber que eu deixei o olho um pouquinho separado demais, então eu errei nisso. Só que assim, não importa, eu acho que no final das contas, por mais que talvez eu tenha errado um pouquinho na anatomia do desenho, coisa que se fosse o propósito do vídeo eu iria corrigir depois, eu acho que eu consegui pegar a essência da expressão, e isso me deixa bem feliz, porque o que eu senti aqui é que principalmente os olhos, nesse momento, eram a janela para essa expressão, sabe? O olhar cansado, as pálpebras caídas, inchadas, e claro que a iluminação da cena também ajuda muito, porque a iluminação ajuda a evidenciar cada traço do rosto dela, o que parece deixar as coisas um pouco mais inchadas, o que parece dar aquela ideia de chegou no limite das coisas. Sinceramente, assim, tirando que eu errei a anatomia, eu fiquei relativamente feliz, sim, com o resultado que ficou, tá? Passou bem. E vamos pra próxima. Para a próxima expressão, eu não podia deixar de lado o que foi um dos meus filmes favoritos por muitos anos. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, que é Psicose. E essa cena é um clássico, né? Mesmo que você não tenha visto o filme em si, você provavelmente já viu algum gif, alguma coisa com essa cena, algum vídeo, sei lá, qualquer coisa, ou pelo menos alguma coisa fazendo referência a essa cena clássica do chuveiro, né? Então, assim, eu quis trazer ela não só
porque também tem esse peso emocional pra mim, porque, caralho, eu era viciada nesse filme. Como também ela acaba sendo realmente o extremo oposto pra expressão que a Zendaya fez em Euphoria, né? Ela, ao contrário daquela expressão da Rue, você vê aqui muita emoção, tipo, muita emoção escrachada mesmo. Você consegue ver a boca toda se convertendo pro grito, sabe? Você consegue ver os olhos mais estreitados, assim. O desespero da personagem, ela é muito evidente, ele é muito evidente, assim. E o engraçado é que ambas as expressões, pra mim, elas representam muito essa ideia de desespero. Só que uma é um desespero escrachado, de, tipo, um momento, assim, de susto e pavor. E o outro é um desespero cansado. Ambas as coisas são a mesma, digamos assim, emoção, digamos assim, só que representadas de maneiras diferentes. E pra mim isso entra muito naquilo que eu falei no começo do vídeo, de como a diferença em pequenos detalhes na expressão podem passar uma mensagem muito interessante pra um personagem num quadrinho, por exemplo. Seja pela ausência extrema de traços do rosto mesmo, sabe? Ou tudo muito exacerbado, tudo muito forte, como tá acontecendo nesse caso. E eu diria que uma das maiores dificuldades que eu tive nesse... Porque assim, esse eu até considero que ficou bonitinho, tá? Essa é a segunda tentativa. Se um dia eu tomar coragem, eu mostro a primeira, porque ela ficou ridiculamente feia. Só que, nesse caso, pra mim, a maior dificuldade que eu tive foi expressar esse pavor e não deixar parecendo raiva. Porque a gente, olhando pra uma expressão dessa, o que é que a gente tenta se guiar primeiro, né? Os olhos engelhados, a sobrancelha engelhada também, a boca aberta. Só que existe uma diferença muito tênue nessa expressão que eu demorei muito pra pegar o que era, que demonstra pavor e não raiva. Cara, é muito nuance, é muito importante treinar, sabe? Porque senão você acaba passando a coisa errada. Então, não sei, eu acho que no final das contas, gosto muito que eu consegui trazer duas expressões que são um extremo oposto uma da outra. É isso. Eu diria que essas são as divagações que eu tive aqui. E é isso. Essas foram as expressões que a gente conseguiu fazer. Me conta quais expressões... Peraí que eu vou espirrar. Conta aí quais expressões você conseguiu fazer, quantas você fez, se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, se não fez sentido, se é uma coisa que você tem dificuldade pra fazer tanto quanto eu, e se tiver alguma dúvida sobre algum assunto mais específico, se quiser que a gente debata um pouquinho sobre isso aqui, só falar. Seu pedido é, às vezes, nem sempre, o pedido é uma ordem. Então deixa aqui no comentário, se quiser também falar pelas redes sociais, elas estão aí também na descrição. Muito obrigada por ter assistido e vejo vocês num próximo vídeo. Tchau. Sempre tento fazer um finalzinho mais épico, mas não muda bosta nenhuma.